Ministério da Cultura e Banco Toyota apresentam Coleção Arranha-Céu. Uma casa na Gávea, o Instituto Moreira Salles. Esta é a casa de todos nós. Apesar de alguns não gostarem de dividir o terreno com outros. Dentro dela há inúmeras casas menores. Todas elas, todos esses ambientes que construímos para morar, conviver, dos mais espaçosos até os mais apertados, são arquitetura. No estado do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil, moram, em espaços amplos ou apertados, mais de 16 milhões de pessoas. Só na capital do Rio, que tem, como se sabe, o mesmo nome do estado, são mais de 6 milhões de habitantes. É gente de todos os tipos, com histórias de todos os tipos e casas de todos os tipos. Nossa história se passa numa das grandes casas desta grande cidade. Na época dos primeiros fatos aqui contados, ocorridos antes da construção de Brasília, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Faz muito tempo, mas o Rio, como seu mar, já era bem agitado. Entre os bairros da então capital, havia, e ainda há, o da Gávea, localizado na zona sul carioca, próximo à Floresta da Tijuca, entre o Morro Dois Irmãos e a Lagoa Rodrigo de Freitas. É na Gávea que esta casa mora. Foi em meio a essa natureza da Mata Atlântica, no local de uma antiga chácara onde despontava uma imensa jaqueira, que a casa foi erguida, quando o bairro ainda tinha mais mato do que gente. Somando suas áreas interna e externa, são cerca de 10 mil metros quadrados, maior que o campo do Maracanã. Vamos fazer aqui um passeio pelos cômodos, pelo extenso jardim e pela história desta construção e de seus personagens. E para começar, é preciso viajar no tempo. Mais de 100 anos atrás, em 1912, nascia, no interior de Minas Gerais, um menino chamado Walter Moreira Salles. Era um garoto muito esperto e curioso, que desejava conhecer o mundo todo. Enquanto isso não acontecia, ele tratava de conhecê-lo pelos livros. O menino estudou direitinho. Depois cresceu e estudou direito. Virou empresário e banqueiro, além de colecionador de todos os tipos de arte. Com sua cultura e sua boa conversa, ele acabou representando o Brasil perante o governo de outros países, sendo chamado por isso de embaixador. O tempo passou e ele nunca deixou de colecionar livros, pinturas, fotos. Precisou então de uma casa grande para morar com a família e receber sua coleção. Lá pelos idos de 1948, no Rio, convidou um amigo para concretizar sua vontade, Olavo Redig de Campos, arquiteto que projetava prédios de embaixadas brasileiras no exterior. Os dois falavam a mesma língua, além do português, e trataram de levantar o fantástico casarão. Para planejar o jardim, chamaram outro personagem importante de nossa história, o artista plástico e paisagista Roberto Burle Marx, que ficou famoso por usar em seus projetos muita vegetação nativa e por construir jardins que se transformavam em verdadeiras obras de arte. Havia ali muito espaço para ele plantar suas ideias. O paisagista fez o verde do jardim conversar com o verde da Mata Atlântica ao seu redor, e fez ambos esses verdes conversarem com a construção de Olavo Redig, envolvida pela mata tropical, um bate-papo amigável entre homem e natureza. Lá vemos jambeiros, bromélias, paus mulatos, patas de elefante e até um bambuzal, entre outras espécies. A imensa jaqueira foi mantida, e hoje ela é ainda mais imensa. Além do jardim externo, há também um jardim interno nesta casa, em forma de U. Para chegar a ele, é preciso passar debaixo de uma marquise, que liga as duas pernas do U, toda ondulante. O rio, afinal, lembra mar, e mar lembra onda. Ao lado, há uma piscina,
também com desenhos de ondas. Em volta dela, açaís, as árvores, não as tigelas. Mas não é só na piscina que a água aparece como um elemento importante. Pequenas pontes foram construídas sobre o riacho que corta o terreno. Além disso, chama a atenção um lindo espelho d'água, mas pode chamar de laguinho, rodeado de plantas. Nele, nadam carpas e sapos. Por lá também são vistas, de olho em tudo, algumas garças cheias de graça. Acima do laguinho, vê-se um incrível mural criado por Burle Marx, feito com azulejos azuis e brancos, representando peixes e, principalmente, lavadeiras. São mais de 4.000 quadradinhos. Quem não acreditar, tem de ir lá contar. Mas há muita coisa além dos jardins. Num lugar, digamos, meio dentro, meio fora da casa, há uma área sombreada, onde é gostoso de ficar e de onde se vê o verdor da parte externa. É difícil não se encantar com sua parede de cobogós enormes, formada por círculos e losangos. Cobogós são peças de construção vazadas, criadas no Recife quase 100 anos atrás, quando o dono da casa na Gávea era ainda um menino. Suas aberturas deixam entrar luz natural e ventilação, além de olhares curiosos. Na casa, no caso, os cobogós foram construídos em um tamanho bem maior que o normal. E há muito mais coisa além dos cobogozões. O piso da entrada, por exemplo, apresenta um delicado desenho geométrico, losangos vermelhos e brancos alternados, de mármore. Conforme se caminha pela casa, eles dão lugar a longas tábuas de madeira que são substituídas por tacos desenhados, que por sua vez cedem seu lugar a suaves azulejos. As paredes também mudam. Algumas são retas, outras são curvas. Algumas são de tijolo, outras são de pedra, outras ainda de vidro. Cada uma é de um jeito, assim como as janelas. Umas têm treliça em cima, outras embaixo. Umas mostram, outras escondem. Tudo na casa parece ter sido cuidadosamente pensado. Tudo feito a partir dos desejos do menino do interior de Minas. A mão dele está em vários detalhes da construção. Até mesmo literalmente, já que as maçanetas foram moldadas no formato dela. E é claro que, para quem possuía tantos livros, a biblioteca também tinha de ser especial. Com muitas janelas e uma grande porta de correr, suas paredes são preenchidas por estantes de madeira escura, repletas de livros raros e de arte. Durante as décadas em que o embaixador morou lá, a casa vivia cheia, recebendo muitos convidados, encontros, coquetéis, festas. Ele tinha incontáveis amigos e diversos conhecidos ilustres, e hospedou vários deles. Mesmo quando não havia reuniões ou celebrações, e todos iam dormir cedo, era possível ouvir o mordomo argentino, Santiago, a tocar piano de madrugada, vestindo fraque, sozinho, como num filme em preto e branco. Todas as festas, porém, têm de acabar, assim como todas as histórias, e a história da casa chegou ao fim. Um dia a família foi embora. Durante um longo tempo, a casa ficou vazia, silenciosa, sem festas nem função. Uma casa descasada. Mas tudo se transforma, menos essa frase, que não muda nunca. E depois de anos vendo a velha casa fechada, o proprietário teve a ideia de dar um novo uso para ela. Ele decidiu fazer da casa um centro cultural, e ela foi restaurada, revigorada, reaberta. Conhecida por muita gente como Casa da Gávea, tornou-se em 1999 a mais bela unidade do Instituto Moreira Salles. A primeira fica na cidade mineira de Poços de Caldas. O centro cultural, que leva o nome do antigo dono da casa, recebeu novos e ilustres moradores, como Carlos Drummond de Andrade, Pixinguinha, Clarice Lispector, Chiquinha Gonzaga, Milor Fernandes,
grandes artistas do passado que estão presentes ali, com sua história contada em livros, manuscritos, partituras, objetos, fotos, desenhos. O Instituto também começou a promover eventos culturais, cursos, exposições, publicações, apresentações. E passou a ter até um cinema. Por tudo isso, esta grande casa recebe hoje milhares de visitantes por mês. Eles são seus novos convidados. E assim como fizeram os antigos, desfrutam de sua beleza e sua arte, mantendo a casa cheia e festiva. Assim, o Instituto Moreira Salles, conservando seu acervo e sua história, mantém viva a memória da própria casa que foi, e também a memória de seus autores, Olavo Redig de Campos e Roberto Burle Marx. Para que mais pessoas conheçam tudo isso, a instituição construiu recentemente uma nova sede na cidade de São Paulo. Mas essa será outra história. Esperamos que tão bela quanto esta casa na Gávea. Ministério da Cultura e Banco Toyota apresentaram Coleção Arranha-Céu, volume 2. Uma casa na Gávea, o Instituto Moreira Salles. Idealização, Baba Vaccaro e Daniel Almeida. Pesquisa, edição e direção de arte, Baba Vaccaro. Texto, Rogério Trentini. Ilustrações, Daniel Almeida. Coordenação editorial, Cris Correia. Editora C4. Música original, piano acústico e teclados, Fernando Moura. Gravada e mixada no Tudo Piano Studios, Rio de Janeiro. Com a participação de João Castilho, violão e guitarra. Locução, Lucas Moreira Salles. Edição e montagem de áudio, Marcelo Bacará. Agradecimentos: Instituto Moreira Salles, Elizabeth Pessoa, Luiz Fernando Machado, Fernando Moura, Cláudia Moreira Salles, Lucas Moreira Salles.